O nome da música é Discipulado. Atenção, galerinha! Vem comigo cantar, vem comigo evangelizar, vamos discipular a nossa geração. Dependemos de Jesus pra ficar de boa. Jesus é força, vida, é a salvação. Ser obediente e praticar o bem, ter santidade de Cristo no seu coração. Lendo a palavra, praticando a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o caminho, Ele é a salvação. Confia nele, gruda nele, não deixa ele não. Diga não ao pecado, Deus te escolheu. Pregando, discipulando na obra de Deus. Jesus é o caminho, Ele é a salvação. Confia nele, gruda nele, não deixa ele não. Diga não ao pecado, Deus te escolheu. Pregando, discipulando na obra de Deus. Vamos, crianças, montar um grande exército para Cristo, ensinando e preparando para a vida cristã. Dependemos de Jesus para ficar de boa. Jesus é força, vida, é a salvação. Ser obediente e praticar o bem, ter santidade de Cristo no seu coração. Lendo a palavra, praticando a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é o caminho, Ele é a salvação. Confia nele, gruda nele, não deixa ele não. Diga não ao pecado, Deus te escolheu. Pregando, discipulando na obra de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Aqui quem fala com você é a pastora Suzy Apeles, da Igreja Batista da Família, na cidade de Jandira. Esse estudo é uma série de capacitação voltada para a educação cristã da nossa igreja. Nós estamos numa série de mensagens e o tema dessa série é o regresso dos atalaias e a reestruturação do ministério. Nós estamos fazendo com essa série de capacitação uma analogia do propósito para esse ano de 2021 que Deus deu ao nosso pastor Elias Apeles, o ano de Neemias, o ano da reconstrução da nossa fé. Nós fazemos analogia com o ano que nós estamos vivendo, o ano da reconstrução, com a leitura que eu fiz do livro dos 7 Pilares para o Ministério Infantil. O contexto do livro de Neemias vem falando é o regresso de Neemias e a reconstrução dos muros. O ensino para esta geração. Quem é essa geração? Crianças, adolescentes e jovens. Então, esse estudo de hoje, essa terceira lição, ela vem mostrando, fazendo essa analogia com a vida de Neemias, que ele foi um grande discipulador da nação. A partir do momento que Neemias teve a notícia caótica de como a cidade estava, ele não se acomodou. E através do poder de Deus, das mãos de Deus que era com ele, ele foi usado para encaminhar o povo. Ele, como governador, ele ajudou o povo a sair daquele estado de vergonha, de ser indignos. E assim é conosco também. Diante do caos que nós estamos vivendo na nossa sociedade, nós estamos vendo crianças inocentes morrendo sem Jesus. Nós não podemos nos acomodar. Precisamos ir às nações e alcançar esses pequeninos para o Senhor. Instruí-los o caminho que se deve andar. Instruí-los na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Fazendo uma revisão. Na primeira capacitação, nós vimos a primeira lição para nós reestruturarmos o nosso ministério, que foi o tema de motivação ministerial. Nós trabalhamos 9 princípios da motivação ministerial. A segunda lição foi a visão, alinharmos a visão com a visão de Deus. A visão de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, visão de evangelismo para esta geração, a visão e o método de Jesus para aplicarmos no nosso ensino, na educação cristã. Nós estamos na terceira lição da nossa capacitação ministerial de educação cristã. A nossa lição para reestruturarmos nosso ministério
O tema é discipulado para esta geração. Discipulado para o infantil, discipulado para os adolescentes, discipulados para os jovens, discipulado assim para como toda a igreja. O texto que nós separamos aqui é o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20, que diz, é um texto básico e integral para toda a igreja do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós discipulamos crianças, nós proporcionamos fundamentos sólidos para o exercício da fé cristã. Somente obedecendo essa ordem que iremos provar o extraordinário crescimento das nossas crianças, da nossa geração. A ênfase para nós hoje é discipular. A nossa terceira capacitação é discipular para que possamos ver a nossa geração firmes no caminho do Senhor. O ensino cristão para esta geração tem como propósito promover o crescimento deles, através da palavra de Deus, provocar a transformação desta geração, a transformação de cada um, seja a criança, seja o adolescente, seja o jovem, assim como todos nós da Igreja do Senhor. O discipulado desta geração é extremamente necessário para provocar o desejo de ser discípulos de Jesus. Inculcar isso na mente de uma criança, de um adolescente, de um jovem, assim como nós adultos, de sermos discípulos amados do nosso Deus. Precisamos mesmo, sabe do quê? Líderes que se posicionem, coloquem a defesa da construção da fé da próxima geração. É um trabalho árduo, eu confesso. Sem medir esforços, nós precisamos entrar nesta causa. Através disso, muitos serão alcançados, muitos serão, desta geração serão homens e mulheres extraordinários na presença de Deus. Foi assim com Neemias. O objetivo dele era organizar a cidade. O objetivo dele era proteger a cidade. Os muros representavam a defesa da nação. E é assim que nós, líderes, devemos vir em favor da defesa, da construção da fé para esta geração que o Senhor colocou em nossas mãos. O ato discipular, como nós vimos aqui, é inserido em toda a Bíblia. Toda a Bíblia nós vamos ver o ensino, o discipulado, a Bíblia inteira. Ela é a base do discipulado. A Bíblia, ela é o manual do discipulado. Então, discipular significa dar instrução, ensinar, informar e tantos sinônimos para esta palavra ensino. A boa instrução, através do ensino para essa geração, permitirá com crianças, os adolescentes, os jovens, sejam instruídos, tenham condições de colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então, olha a importância do discipulado, do ensino da palavra de Deus. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos desse trabalho prático do discipulado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, nós podemos ver Deus discipulando Adão e Eva. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha só o ensino de Deus para este casal. Em Gênesis capítulo 7, versículo 7, nós podemos ver uma outra prática de discipulado. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Vemos nessa referência, Noé discipulou a família toda dele. Podemos ver também uma outra referência no livro de Êxodo,
capítulo 18, versículo 19 ao 22. Diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Nós vemos aqui Jetro discipulando Moisés. Outra referência nós vamos encontrar em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: não esqueçais do dia em que estivesses perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Nós podemos ver Moisés discipulando o povo. Nós podemos ver outra referência também em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Vemos o discipulado de Elias com Eliseu. Nós podemos ver na história de Ruth também um grande discipulado. Ruth, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: disse, porém, Ruth: não me inces para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi discipulou a Ruth, e Ruth, ela aprendeu e quis permanecer vivendo esse discipulado. Nós podemos ver tantas referências de discipulado na palavra do Senhor, que é o nosso manual. Nós podemos ver os profetas, eles eram usados para levar o povo ao pleno conhecimento da verdade, através da palavra, através da revelação da palavra, através dos seus ensinos. Nós podemos ver no Novo Testamento, os evangelhos, nós vemos Jesus investindo tempo no ensino e treinando todos os seus discípulos. Olha só, Mateus, versículo 10, do capítulo 10, do versículo 1 ao 16, diz assim: Jesus, nossa maior referência, escolheu 12 para ensinar, que não é apenas serem ensinados, mas que deve ser uma insistência o tempo todo, independente de qualquer lugar. Estar em casa, estar ensinando, estar na rua, estar ensinando, estar na escola, estar ensinando, estar no caminho para casa, estar ensinando, é o tempo inteiro. Nós precisamos primar pela construção da fé, de forma doutrinária, para o aperfeiçoamento desta geração. Provérbios, capítulo 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ela for velha, ela jamais se desviará deste caminho. Então, discipulado para essa geração é primordial. Iniciamos com as crianças, que vai seguindo as suas fases de crescimento, adolescência, jovem, para que quando chegar na fase adulta, ele saiba discernir espiritualmente, ele saiba ter decisões em suas vidas. Amém? Discipulado para essa geração é fortalecimento da fé. O estudo da palavra, a oração, são componentes importantes para o crescimento espiritual para esta geração. Discipulado para essa geração é ajudar cada um deles a se defender
é ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens a defender a sua fé. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, outras forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos ensinar e orientar, direcionar e discipular esta geração, as nossas crianças, para que eles possam saber usar as ferramentas, as armaduras, as armas necessárias para a defesa da fé. Discipulado para essa geração é ensinar a verdade de Deus como forma, maneira, verdade absoluta. A psicologia, a pedagogia, a antropologia, vários estudos dizem que 50% da formação se dá na infância. Então, essa é a fase ideal de receber a Cristo no coração. Vamos chegar primeiro no coração dessas crianças. Chegando primeiro, depois, tudo vai ser muito bem administrado internamente por esta criança, mentalmente por essa criança, porque ela foi ensinada os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Discipulado para essa geração é ensinar a praticar a fé. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É isso aí. Precisamos levar as nossas crianças a uma estrutura, a uma construção sólida. Olha, existe um autor que diz assim: quanto mais cedo a criança se familiarizar com a palavra de Deus, mais impressões do Espírito Santo calarão o seu coração, levando-a desde a infância a saber as sagradas letras, não apenas intelectualmente, mas por experiência própria. Então, queridos, que nós possamos chegar primeiro a esta geração. Eu quero deixar agora o fator Timóteo para nós. Um exemplo do êxito no discipulado desta geração. Eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo 1, 5, a palavra de Deus diz: lembro-me da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham. Sabe, Timóteo, ele personifica um discipulado bem-sucedido. Todos nós gostaríamos de exercer na vida de uma pessoa a mesma influência espiritual que Paulo teve na vida do jovem Timóteo. Porém, antes mesmo de Paulo conhecer Timóteo, a sua mãe Eunice já lhe ensinava a base dos princípios da fé cristã. E o plano de Deus é justamente este para as nossas vidas: que as suas verdades sejam transmitidas de uma geração a outra, de pai para filho. Sabe, tente imaginar o impacto que nós poderemos causar no mundo se cada cristão discipulasse seus filhos, e estes, os seus filhos, e assim por diante. Esse é o princípio da multiplicação, quando sucessivamente uma geração capacita outro a ensinar outros. E tudo isso precisa ter início aí e aqui, na minha e na sua casa. Timóteo, ele foi discipulado por duas mulheres sábias, lindas. E o ensino que teve desde a infância foi eficaz. É claro que talvez não soubesse o tanto quanto a sua mãe ou a sua avó. Mas o que ele conhecia fez dele sábio para a salvação, diz a palavra do Senhor. É o que nós acabamos de ler. As crianças podem perfeitamente receber em Jesus como Salvador e tornar-se, sim, pequenos discípulos de Jesus. Não temos que esperá-la crescer. É desde a infância que nós temos que chegar primeiro. Foi dessa maneira que Timóteo foi preparado para o grande conflito que ele teria de enfrentar quando fosse adulto. Então, o que nós lançamos aqui para nossas crianças vai ser o suporte para ele enfrentar a vida adulta. Discipulado para essa geração
é um retorno garantido. Discipulado que inicia da criança, vai para o adolescente, vai para o jovem, chegou na nossa fase de adulto, nós conseguiremos administrar muito bem e seremos resilientes em nossas vidas. Eis que tudo se fez novo e hoje está nas nossas mãos essa oportunidade de discipular, de ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Como mãe, ensinar os filhos. Como irmã, ensinar o irmão caçula. Como tia, ensinar o sobrinho. Como professora, ensinar o seu aluno. Como pastor, ensinar o seu filho espiritual, o seu membro da sua igreja. Discipulado desta geração é um retorno garantido. Nós vemos aí, Timóteo foi um grande referencial da igreja cristã. Foram 2 mulheres que se importaram dando base dos princípios da fé cristã. Elas prepararam em casa o grande obreiro Timóteo desde cedo. Que nós possamos preparar desde cedo grandes obreiros na casa do Senhor. Que tenhamos um olhar profético a partir dessa capacitação, dessa terceira lição, de reestruturarmos o nosso ministério de ensino. Que todas as vezes que estivermos diante de uma sala de aula, aquelas crianças, aqueles jovens, aquele adolescente, podem ser o Timóteo dessa geração. A nossa geração são importantes para o Senhor. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão nos planos de Deus. Que venhamos discipulá-los a fim de que vivam intensamente os planos de Deus para a vida deles. Charles Spurgeon, ele deixa uma frase que eu quero finalizar com ela. Uma verdade uma vez colocada no coração de uma criança irá frutificar no presente e no futuro. Aquela criança que ouviu a voz gentil de seu professor, que ouviu a voz gentil do seu pai, que ouviu a voz gentil da sua mãe, que ouviu a voz gentil do seu pastor, pode vir ser um Lutero. Essa pessoa que ouviu pode ser esse espetacular obreiro, esse espetacular servo que ajudou o mundo com suas proclamações de veemente verdades. Que nenhum homem despreze as crianças ou pense que são insignificantes. Eu deixo assim essa mensagem, que você possa estar ligado na 4ª lição de capacitação ministerial da educação cristã da Igreja Batista da Família. E assim eu finalizo essa terceira capacitação, discipulado para esta geração. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.